Então vamos lá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigado aí pela participação. Queria começar me apresentando. Meu nome é Maurílio Oliveira, eu sou engenheiro de aplicações da Multivac. Tá? A gente é fabricante tanto da linha de ventilação, dos flexíveis quanto dos painéis EPU. E hoje a proposta aqui é falar um pouco da nossa visão referente a produtos, aplicações, mas também um pouco sobre mercado, o que a gente vem enxergando. Óbvio que é uma forma bem simples, né? Assim, a gente não vai mergulhar muito no mercado, até porque não é a nossa especialidade, mas pensando um pouco em oportunidades e soluções que a Multivac propõe, pensando nisso, né? Então, só para a gente seguir um pouco a proposta ali da apresentação, tá? Um cronograma básico seria: a gente vai falar um pouquinho da Multivac mesmo. A gente está com 35 anos, então descrever um pouquinho ali da importância da empresa nesse momento todo, né? Fala um pouco da evolução que a gente vem acompanhando no mercado e por que a gente entende ser tão importante algumas linhas que a gente vem fornecendo, tá? Passando ali tanto na parte de construção civil, dutos, daí por diante, tá? Trazer um case de sucesso de uma das nossas linhas, que é bem interessante também. Pensar e destacar um pouquinho sobre essas oportunidades que eu comentei. Falar um pouco da evolução da Multivac baseado nos produtos, né? E algumas obras de referência para finalizar e fechar a proposta de apresentação. Então, pensando um pouquinho aqui, né? Essa daqui é a Multivac, basicamente a nossa linha do tempo, de ponta a ponta. A Multivac nasce em 89 dentro de uma Febrava, tá? Então, assim, a gente está aqui desde 89, já como fabricante, trazendo dutos flexíveis para o mercado. Tá? É um produto que a gente tem bastante apreço e bastante cuidado, com alguns diferenciais técnicos, até num produto simples como um duto flexível. Tá? Desde então, a gente vai sempre se preocupando em compreender a necessidade do mercado e propor soluções que de fato façam sentido para o dia a dia dos nossos clientes. Né? Então, vão sendo lançados produtos como o Semideck. Logo na sequência, a gente vem com a nacionalização, né, da linha Muro e linha HC. E em 99 a gente de fato aumenta a planta de fabricação e começa leva as unidades de fabricação para Itu. Ali começa uma expansão bem significativa na empresa. Uma curiosidade, aqui acho que nem conta muito bem, mas em 98 já começam os primeiros testes dos painéis pré-isolados no Brasil, ainda não com fabricação própria, tá? A gente começa a estudar o mercado, traz uma parte para cá, mas de forma bem inteligente, visão bem legal assim dos diretores da empresa. De cara eles se prepararam, se prepararam, vamos dizer assim, com um possível problema, que seria a questão de abastecimento, né? Qual que é o problema? Você trazer painel pré-isolado de um país para o outro não é tão simples essa logística toda. Então, antes de começar qualquer problema de mercado, seguraram o projeto até 2008, quando de fato constrói-se uma fábrica preparada para a fabricação desses painéis, né? A máquina é bem grande, só para vocês terem uma ordem de grandeza. Hoje a máquina excede 40 metros de comprimento só na produção do painel, tá? Onde são 25 metros somente na prensa e no módulo de aquecimento para a cura desses painéis. Então, assim, é um projeto meio complexo a produção de painéis pré-isolados, tá? Mas a empresa não se limita a isso, né? Então, em 2013, é bem legal a gente destacar uma nova evolução dentro dos painéis MPU, que a gente lança os painéis Clean, dedicados a obras hospitalares, né? Onde vem com uma face limpa, lisa e com bactericida permanente. E também o desenvolvimento dos dutos octogonais. Acho que possivelmente vocês já devem ter entrado em alguma obra aí de atacadão, açaí, daí por diante. Aqueles dutos que vocês veem lá são todos da Multivac, tá? E a gente depois vai dando um foco bem legal para a parte de ventilação e começa a desenvolver alguns outros equipamentos voltados para gabinetes de ventilação. Então, em 2015 chega o CFM. Esse CFM não é de unidade dividida, tá? Ele vem de caixa de filtragem Multivac. Então, é um conceito de motor, filtro e atenuação de ruído dentro de um único gabinete, tá? Posterior, a gente vai lançando outras coisas. Em 2016, até teve um ponto importante no MPU, é feita a pentanização da linha de fabricação, tá? Então, desde 2016, a gente é livre de HCFC no processo. Isso é bem importante. A gente queria até 2024 para zerar com esse uso de gás. A gente parou em 2016 já, então preparou toda a planta para receber isso. E em 2019 a gente lança um produto bem legal também, que é o VXM, que é um gabinete novo que a gente coloca no mercado, com motor eletrônico, com capacidade de até 20 mil metros cúbicos hora, tá? E por daí por diante. Então foi sempre tentando entender a necessidade dos nossos clientes e trazer produtos que de fato fizessem a diferença, né? E agora em 2024 a gente teve uma expansão
mais uma das expansões bem significativas da linha de MPU, onde a gente quase que dobra a velocidade de fabricação, com isso quase que dobra a capacidade de fabril. A gente sai de 5 para 9 metros por minuto de fabricação. Então, assim, tudo isso, para conseguir isso, teve que fazer um ajuste de temperatura, pressão de injeção de poliuretano e daí por diante. É uma máquina bem legal, tá? É 100% automático o sistema. Basicamente, essa é a história da empresa, assim, de forma bem resumida, tá? Então, a gente queria começar a destacar um pouco e discutir um pouquinho sobre a evolução e por que a gente entra, né, bem no MPU. O nosso mercado, de um modo geral, ele vem para suportar o mercado da construção civil, né? Tudo faz muito sentido. Nasce na obra de construção civil aí que você vai pensar na parte de ar-condicionado. E é muito comum a gente parar e se deparar, né, com evoluções importantes. Hoje, na construção civil, você vê métodos construtivos bem mais rápidos, ágeis, cada vez com menos possibilidade de inserção de peso nessas obras, né? Cada vez obras mais limpas, com menos espaço de entrefogo e daí por diante, né? Então, quer dizer, cada vez mais esses projetos podem ter menos peso, menos espaço, dedica-se, né, maior preocupação com eficiência de um modo geral, né? Outra coisa, tempo de instalação também vem sendo um grande critério, geração de resíduos, né? É um problema grande como se descarta tudo isso. E o problema da vez, que é a mão de obra. Acho que todo mundo aqui deve se deparar com o problema de mão de obra. Então, são soluções que a gente tem que, como fabricante, pensar nesses problemas para trazer algum tipo de solução baseada nesses pontos. Não diferente, a gente vê também avanços normativos, pensando bem agora no mercado de ar-condicionado, né? A gente pode se alicerçar em importantes normas que vêm evoluindo constantemente, cada vez mais agregando sistemas e possibilidades. Eu quero falar isso daí porque hoje, por exemplo, na 16401, ele já incorpora muito mais os dutos em painéis pré-isolados, tá? Essa de 2024, né, teve um brequezinho agora nela, mas ela já traz muito desses pontos. Entretanto, desde 2013, nós temos a 16235, que já é uma norma que parametrizava a fabricação de dutos, que a gente chama de dutos leves, né? Então, entra tanto MPU, alguns outros sistemas, até a base de lã de vidro e daí por diante. Tá? Mas o ponto aqui é entender que a evolução, a discussão com novos métodos construtivos, com novos produtos, vem sendo constante. A gente não pode ficar muito parado ainda naqueles sistemas antigos e só se baseando nisso. A gente tem que estar acompanhando de fato o que vem evoluindo. E não diferente de normas, a gente poderia destacar dutos. Né? O duto acontece a mesma coisa. Se você for ver lá no início, a gente falava de duto de alvenaria até, né? Passando por dutos chavetados, flangeados, depois vai para os dutos espiralados rígidos, soldados, né? Depois a gente vai tendo outras soluções que já vai entrando em dutos flexíveis e super flexíveis, até que a gente entra no IPU, que é uma solução bem alinhada com esses processos todos que a gente destacou da construção, tá ok? Porém, hoje a gente já fala de uma nova era do MPU, né? A gente já não fala mais do MPU como a gente falava de 2008, 100% restrito a insuflamento de ar-condicionado e painéis de 20 milímetros retangulares, né, produtos de construção retangulares. Hoje em dia a gente fala de uma repaginação dos dutos, tá? Então hoje com mais versatilidades e mais possibilidades, como por exemplo os dutos octogonais, né? Então quer dizer, a ideia aqui é você ter uma nova possibilidade, uma nova opção de duto, de formato de duto para atender as mais variadas opções de obras ali que vão aparecendo. Tá ok? Quais seriam as vantagens da gente pensar nessa nova possibilidade de duto, né? Então, quando a gente pensa no duto octogonal, de cara a gente já pode lembrar que isso aqui está mais próximo de um formato de duto circular. Um duto de seção circular tem um fluxo melhor do que um duto de seção retangular, né? Já começa por aí. Mas ele iria na prática, assim, por uma questão estética, né? Lógico que isso é questionável, mas a gente mede pelos arquitetos que vêm cada vez mais solicitando esse formato de duto, então ele vem caindo bastante no gosto ali das instalações, tá? A praticidade da instalação propriamente dita, muitas das situações de campo você precisa que o duto passe, por exemplo, por treliças de telhado, né? Então por ele ter esse formato, você acaba tendo um melhor ajuste. Reduz a necessidade de reforços aqui. Eu não sei se todos vocês já conhecem o MPU, mas diferente de sistemas de duto de chapa, por exemplo, que conforme a dimensão do duto
relacionada à pressão estática, você altera a bitola da chapa. No MPU não, a gente usa uma espessura constante e ela varia conforme o sistema de instalação. Por exemplo, você usa 10 milímetros para um sistema onde você tem pouca preocupação com troca térmica, ventilação, exaustão sanitário, dependendo do tipo da tomada de ar exterior também, 20 milímetros para sistemas de conforto, insuflamento e retorno de ar-condicionado, 30 milímetros para sistemas onde você tem uma preocupação mais demasiada, por exemplo, dutos que estão expostos ao tempo, ou obras, Manaus, por exemplo, você tem uma umidade muito alta, tá? Porém, para a gente conseguir resistir com um duto grande, a gente usa reforços internos, que basicamente ele é feito para estruturar o duto. Como eu tenho passos menores, por ser octogonal, eu tenho ele com 8 lados, com laterais menores, o duto é mais estruturado. Com isso, então, eu consigo ter menos reforços internos nesses dutos. Eles se tornam ainda mais leves e mais rápidos de serem montados, tá? E o grande lance aqui, pensando em obras muito abertas, como, por exemplo, supermercados, não a necessidade, muitas vezes, né, você pode abrir mão da necessidade de estrutura auxiliar para sustentar os dutos. Lembrando que o MPU vai pesar na ordem ali de 20% do peso de um duto de chapa convencional, tá? E ainda pensando nesse mesmo formato com 8 lados, eu posso achatar as tampas e transformar isso num oval também. Então eu ainda teria um duto com 8 lados, que é o meu grande ponto é manter esses ângulos aqui de 22,5 graus de corte, somados com 45, então 8 lados com 45 formam um círculo, em tese. Então mais ou menos isso que acontece, eu consigo achatar as tampas e transformar esse duto também numa seção ovalada, tá? Qual que seria a vantagem desses dutos ovais? A redução de altura, dependendo da instalação, você pode ter problema com o pé direito, então você teria essa redução de altura e mais uma opção para arquitetura, tá ok? Bom, bacana, eu queria agora trazer então um case sobre essa situação toda, tá? Uma situação real que a gente viveu. Isso em 2013, para ser mais exato, a gente foi procurado pelo projetista da rede Açaí, né? E na época ele trouxe para a gente, na verdade ele trouxe um problema sério, tá? É assim, mas ele destacou 2 situações problemáticas. Primeira era o peso na estrutura. Ele achava um caminho, né, com o MPU desde então, tanto é que ele nos procura, tá? Ele falou assim, eu preciso reduzir o peso nessas estruturas todas. Só que, o peso, e outro ponto que ele destacou, mas não era o de maior problema, assim, por eles relacionados, seria a questão de condensação. Até então utilizava os dutos metálicos, a grande maioria das vezes, sem isolamento térmico, né? Usando aquele conceito de que duto aparente pode abrir um isolamento, daí por diante. Entretanto, temos que lembrar que a gente está a 10 metros de altura, né? Então muda um pouco essa lógica toda. Mas aqui ninguém era tanta preocupação deles. O problema estava na estrutura de fato, no peso do duto, tá? De cara, ele trouxe um projeto para a gente de 350 toneladas de refrigeração, aproximadamente 30 toneladas de duto de chapa seria aplicado ali. Só que tinha um grande desafio. Esse foi o problema todo para não entrar com o MPU logo de cara, né? Como a gente conhecia o MPU até então. Esses dutos tinham que passar pela treliça do telhado. E por uma questão de pé direito, eles usavam até o teto lá para estoques, tanto é que até hoje é assim. Ele falou, preciso fazer passar ali. Então a ideia do cara seria fazer um duto circular com o MPU. Só que aí a gente tem um problema, né? No Brasil a gente constrói duto MPU na mão. Né? Na Europa tem algumas coisas mais voltadas para máquinas automáticas para isso. Agora aqui a grande maioria dos dutos é feito na mão. Então como é que você faz? Uma peça não é tão difícil. O lance é fazer 150 metros por ramal. São 7, às vezes 10 a mais, né? Aí a gente começou a quebrar a cabeça. Na fábrica nós tínhamos uma faca que foi feita errada, com um ângulo de 30 graus. Não era nem os 45 do retangular, nem os 22 que seria ideal para o octógono, era de 30 graus. Mas a gente já sabia que era possível fazer com mais do que 4 lados que a gente usava aqui, só que não tinha nenhuma experiência. Então pronto, né? Qual que era a principal dificuldade? Primeiro, a gente não tinha know-how nenhum em dutos com mais laterais, mais lados do que o que a gente conhecia, que eram 4, tá? Falta de ferramental, né? E falta de referência mesmo, assim, a gente não tinha nada. Eu lembro até que eu fui para a oficina da empresa, a primeira vez assim, eu peguei e fiz um duto. Até a ideia seria fazer de 6 lados,
porque com 30 graus daria uns 6 lados. Só que daí eu já fiquei pensando, na época eu fazia 100% dos treinamentos da empresa, falei, cara, como é que eu vou ensinar alguém a fazer uma curva com 6 lados, né? Eu tinha uma limitação minha também ali. Falei, pô, vou fazer com 8, porque se eu conheço 4, 8, multiplico, chega. Fizemos um duto com 8 lados, com os ângulos errados, né? Porque como ele é um pouco flexível, ele chegou na mão, ele forçou, colamos o duto, levou para o projetista, ele gostou da ideia, né? Ele gostou. O grande ponto então foi, a gente tinha um projetista que tinha uma demanda e acreditava na possibilidade de resolver com o MPU, tá? A gente tinha confiança no produto, porque até ali a gente já tinha mais de 1 milhão de metros quadrados de duto instalado. Hoje a gente passa de 6 milhões, mas ali a gente já tinha mais de 1 milhão, então tinha confiança no produto e a certeza que era possível de fazer. Agora só não sabia como. Com a aprovação dele, então a gente sai correndo atrás de ferramental, desenvolve um método de treinamento e daí por diante, tá, gente? Quando a gente vai apresenta a ideia e tem a aprovação de cara, a gente recebe 17 projetos para começar a produção, né, para começar a inserção desse conceito no mercado. De cara a gente tem então a redução da estrutura do telhado para 20% daquelas 30 toneladas, então algo próximo a 6 toneladas, tá? Controlamos a condensação, porque os dutos passam a ser isolados, então de cara já resolve mais um dos problemas deles. O melhor aproveitamento do ar refrigerado, sem sacanagem, a primeira obra que a gente fez, a gente teve um problema, porque era previsto uma taxa de vazamento maior do que de fato efetivou-se ali na aplicação. Tiveram que rebalancear as máquinas para conseguir controlar aquilo, tá? Porque tinha cega muito ar, essa é a verdade. Parece que é assim, coisa boa, mas nem sempre é bom também, tá? Porque deu um trabalho para os caras acharem uma forma de ajustar aquilo. Tanto é que depois passou a entrar com menos ar do que eram as primeiras vezes planejadas ali, tá? Identificou-se um ponto muito positivo que ninguém tinha pensado até então. O tempo de instalação, que era de 45 dias, cai para 22. Isso porque a gente desenvolve um método de fornecimento dessas faixas também. A gente passa a fornecer as faixas já cortadas. Então chega em campo, o cara só aplicava a cola, fechava, fazia a redução, colarinho de grelha, estava pronto o duto. Basicamente era isso. Como era muito leve, os caras conseguiam fazer montagens muito rápidas, tá? Comparado com o retangular, o melhor fluxo, né, de ar, a qualidade no aspecto visual parte até por essa questão dos cortes automatizados. Então você tinha uma precisão muito interessante, assim, os dutos ficam, né, perfeitamente alinhados, né? Isso tudo porque a gente já entrega as faixas prontas para eles. E um outro ponto bem legal, o corte automatizado, é feito um planejamento para ele. Com isso a gente consegue ter um melhor aproveitamento de materiais, tá? Então essa foi a condição, né? Esses foram os resultados ali iniciais do projeto. Aqui até um destaque, como eu estou comentando, dos cortes automáticos, tá? Basicamente a gente entrega para os clientes, começou entregando e até hoje assim, um plano do corte, tá? Então aqui você vai ter o diâmetro e as faixas correspondentes para essas peças, e destacando aqui embaixo qual é a metragem total que você vai encontrar para cada uma desses diâmetros, tá? Essa daqui seria a máquina que faz o corte, né? Esse aqui são os painéis já com os filetes feitos, então nem sempre é separado, tá? Às vezes ele pode ser feito um corte V e o alumínio de baixo preservado, então chega em campo ainda é mais fácil essa montagem, nem no esquadro você precisa colocar, a peça já vai estar 100% no esquadro para ti. E aqui seria a embalagem, todas elas são identificadas. Então, em campo, o cara vai pegar qualquer embalagem referente a cada duto, vai fazer a montagem, redução, está feito. É muito rápido. Qual que seria a situação atual? Até realmente uma bobeirinha hoje, cara. Eu já tinha entregado a minha apresentação e eu fiz alguns ajustes, mas eu já tinha entregue. Eu salvei no meu computador os ajustes. Então, vamos lá. Hoje a gente tem mais de 220 lojas prontas somente da rede Açaí. Tá? Essa solução foi replicada para outras lojas de redes supermercadistas, como Savenhago, o Atacarejo do Nordeste, o Grupo Mix Mateus também, dentre outras ali, cada vez tem mais redes aderindo isso, tá? Entretanto, isso aqui foi uma guinada num formato novo de duto. Hoje em dia a gente tem muita obra, por exemplo, de escritórios comerciais, daí por diante, que por uma questão de arquitetura vai para esse formato de duto. Tá, então essa seria a solução aí que a gente trouxe, né? E foi uma solução aplicada em diversas outras obras de dutos aparentes. Aqui são algumas fotos, tá?
de obras ali aplicadas. Aqui você vê um duto que sai retangular e vira octogonal, tá? As fotos meio escuras, enfim. Aqui é uma parte do processo de montagem direto dos dutos, tá? Se você observar, 2 plataformas ali, trechos, nesse caso aqui está de 6 metros, mas a gente tem lá mais com 10 metros sendo instalados direto. Então, quer dizer, ele faz a emenda no chão, a cada 10 metros sobe. Lógico que essas obras, elas ajudam um pouco, né? São balcões abertos, então você consegue ramais muito longos, assim, tá? Essa daqui é uma foto que, como engenheiro de aplicação, me dá um certo desespero isso aqui, né? Daqui é meio que uma aberração, assim, se você for olhar a quantidade de curvas para o mesmo sistema. Entretanto, para mostrar a versatilidade do produto, eu acho genial isso aqui. O cara consegue fazer o que precisar com o duto. Então, assim, essa capa preta aqui que vocês estão vendo, na verdade é um cuidado de instalação, nem todos usam, tá? Mas aqui eles colocaram basicamente um plástico mesmo, só para fazer a cobertura, não ter marca de mão. Depois eles vão retirar aquilo, a obra está limpa, está pronta e pôr a máquina para rodar. Basicamente era isso, né, que eu queria trazer do case para vocês, dessa explicação dos octógonos. E a gente queria aproveitar a oportunidade para destacar um pouco sobre novas oportunidades, né? Essa palestra a gente montou ela em outubro do ano passado, e eu lembro que teve uma roda assim, de discussão, e era um momento que todo mundo estava falando de incerteza, mercado reduzindo, uma porrada de discussão desse tipo. E eu lembro que a gente ficou discutindo, mas será que é isso que está acontecendo? E a gente mergulhou. Dentro da empresa a gente deu uma mergulhada para entender um pouco mais do mercado do ar-condicionado. E ele mostra mais ou menos um comportamento que faz todo sentido com a nossa crença. E é isso que a gente queria destacar aqui para vocês, né? Essa aqui é uma imagem de um painel da Brava. Tá? Isso aqui não tem nada a ver com o Multivac, mas ela mostra o comportamento de toneladas de refrigeração instalada por ano. Se você olhar assim, de um modo geral, teve um momento de pandemia, teve algumas crises do país, mas de um modo geral, a gente vem numa crescente constante, assim, né? Como tonelada total, ele vem numa crescente constante. O que muda um pouco seriam os tipos de aplicação, né? Então você tem ali VRF, água gelada, package, basicamente eles se separam nesses 3 pontos, e você vê uma mudança do comportamento do mercado, né? Então assim, a pergunta é, o mercado está encolhendo, ou ele está mudando e a gente não está conseguindo aproveitar muito bem as oportunidades que chegam? Essa é a linha de discussão que a gente queria abrir de uma forma bem curta, mas assim, mais para tentar chamar um pouco a atenção do pessoal de ponta, assim, será que de fato está mudando? Porque quando a gente recebe um projeto de ar-condicionado, será que a gente vem se preocupando de fato com as possibilidades sobre o QAI que tem ali dentro, né? QAI muito voltado ali, principalmente quando a gente pensa no sistema VRF, que nem sempre você já tem a qualidade de ar inserida no equipamento. Eu digo, quando eu falo qualidade do ar, estou falando de ar de reposição. Muitas vezes você tem que pensar numa reposição independente de ar. Será que a gente está ofertando os gabinetes de ventilação correto, ou aproveitando toda a oportunidade que tem dentro daquela mudança de lógica de construção, né? Então é mais essa discussão que a gente queria trazer, essa porta, deixar aberta. E aqui trazer alguma das nossas soluções, por exemplo, pensando num sistema como esse de VRF, né? Se você for imaginar as máquinas inseridas ali para refrigeração propriamente dito, dentro desse sistema você precisa ter toda a reposição, e a Multivac entraria com vocês em toda a parte de dutos, né? MPU ou dutos flexíveis para os braços secundários, né? Toda a parte de difusão com Ventidex para esse tipo de sistema. O Ventidex vai muito bem, tá? A gente tem distribuição por difusão quando a gente pensa ali para efeito polando, ar-condicionado, mas para tomada de ar vai muito bem o Ventidex, ele serve tanto para exaustão de banheiro quanto para tomada de ar, tá? Os gabinetes de ventilação já também pensados para atender esse tipo de demanda, inclusive com alturas reduzidas para caber entre forro, dependendo da situação, juntas flexíveis, enfim, daí por diante. Você pega um sistema desse daqui, muitas vezes pode agregar um valor bem significativo no fornecimento e corrigir alguma possível diferença sobre tecnologia, né, de fornecimento. Eu estou falando única e exclusivamente monetária, na parte monetária, tá? Você pega a redução de um lado, você às vezes abre mão, você pode ganhar ofertando de fato o que se precisa para o sistema. A gente não está inventando a roda aqui, não está mudando nada ou empurrando produtos. A ideia é, se o cara tem ar-condicionado, ele tem que ter um ambiente equilibrado. Será que a gente está ofertando isso? Essa é a pergunta, tá? Pensando nessa linha, então, a gente vem com algumas soluções, né? E a gente vem mexendo um pouco na nossa linha de produtos para atender melhor essa demanda toda.
Então hoje a Multivac tem uma linha completa de gabinetes de ventilação que vão de 1.000 até 20.000 metros cúbicos por hora, com motores eletrônicos, por exemplo. Qual que é o legal, né? O que é o ponto bacana de pensar no motor eletrônico? Ele te possibilita diferentes formas de controle do teu sistema de tomada de ar. Então basicamente ele vai receber um sinal de 0 a 10 ou um Modbus, e com esse sinal ele vai fazer a modulação necessária no teu ambiente. Então, por exemplo, você pode ter um sensor de CO2 e conforme o nível de CO2 ele vai modulando o ventilador e corrigindo a quantidade de ar que você está mandando. Com isso, de cara você já reduz, né, a carga do teu ar-condicionado, porque você passa a mandar a quantidade de ar necessária para aquilo, ajusta níveis de ruído, porque nem sempre ele vai operar 100%, né? Aumenta a vida útil do teu filtro, porque passa a quantidade de ar que você precisa para aquele sistema de forma correta, né? E sem falar que você passa a ter um equipamento com maior durabilidade, com maior controle, com maior segurança, né? Um equipamento mais bacana. E outra coisa bem bacana que a gente vem pensando muito nos nossos equipamentos é em linhas mais arrojadas. Então a gente vem discutindo muito na parte de engenharia como fazer gabinetes menores, com fluxos melhores de ar, né? Entregar a quantidade de ar por o menor espaço possível, tá? E acoplamentos e as possibilidades de múltiplos acoplamentos também, né? Então, às vezes a gente se prende muito no espaço de casa de máquina para fazer a instalação, mas muitas vezes eu posso pensar em soluções onde eu tenho mais de um equipamento distribuído, onde eu chego na vazão que eu preciso, ocupando espaços muitas vezes quase que desprezíveis, ali, cantinhos que a gente nem está mirando muito bem. Ainda pensando um pouquinho sobre os nossos produtos, eu queria destacar o CFM, tá? O CFM é um gabinete pensado exatamente para aquela aplicação, tomada de ar exterior. Ele já tem um motor embutido aqui. As calhas de filtro, ele já vai fornecido com filtro G4 e M5, atende grande parte ali da aplicação de conforto. Atenuação acústica. Esse tipo de sistema ele é pensado para estar dentro do ambiente. Então você vai ter no entrefogo, atenuação acústica, ele torna o equipamento mais confortável. Dá 26 centímetros de altura para caber nesse teu entrefogo. Como ele é em linha, ele pode trabalhar tanto na horizontal quanto na vertical. Eu não tenho a preocupação com posição de instalação de ponta cabeça, de 45, não importa, tá? E ele pode vir tanto na opção de motor eletrônico, como eu destaquei, para controle por CO2 ou diferencial de perda de carga, daí por diante, ou com motor AC, que daí ele vai ser on-off, né? Queria destacar esse outro cara, ele segue mais ou menos o mesmo conceito. Entretanto, aqui a gente tem uma inovação bem legal da Multivac, a gente conseguiu colocar múltiplos motores dentro de um único gabinete. Então, quer dizer, eu tenho motores em paralelo, todos eles ligados no fluxo em linha, tá? Esse aqui é um desenho patenteado, inclusive, da empresa. Então, uma curiosidade disso aqui, a gente teve um pouco de problema para desenvolver ele, porque os softwares de modulação de ventilador, claro que a gente primeiro modula isso, depois a gente faz o corpo de prova, aí que a gente foi para o teste, né? É uma obviedade, só que os softwares não entendiam esse fluxo. Então, nesse caso específico, a gente teve que fazer um equipamento e pôr no laboratório para ver o resultado, né? Então, ele tem aqui os 4 motores inseridos e o fluxo em linha. Ele pode vir tanto com um colarinho para duto redondo quanto com flange, tá? E ele chega até 6.600 metros cúbicos hora. Também pode vir AC ou EC, tá? Só uma correção que eu preciso fazer. Ele pode vir com 4 motores como essa foto, mas eu tenho também com 2. Então, ele vai 1.800, 2.500 e 3.000 metros cúbicos, todos eles com 2 motores. Depois ele vai para 3.600, 5 e 6.000 metros cúbicos com 4 motores. E eletrônico ele acaba tendo uma potência um pouco maior, né? Na verdade uma performance um pouco melhor, potência menor, mas uma performance melhor, chega até 6.600, tá? Também por ser em linha, mais uma vez, não tem posição, tá? Tanto horizontal quanto vertical, parece uma bobeira isso, mas na prática muda bastante ali na lógica de instalação, tá? E a gente tem esse cara, que é o VXM. Ele também usa o mesmo conceito dos outros, motor do tipo plano fan, tá? Só que nesse cara ele usa um motor mais robusto mesmo, um motor maior. Por ser plano fan também não tem sentido de fluxo, tanto faz ser horizontal ou vertical. Só que a gente trabalha com diferencial para esse tipo de motor, a gente não usa AC, a gente só trabalha com motor eletrônico aqui. Até para descolar um pouco, né, da concorrência que existe, a gente tentou pensar em uma coisa que seria diferente, que de fato tem aplicação, então a modulação dele pode ser feita por qualquer tipo de automação ou controle,
e ele tem uma potência mais baixa, tá? Esse tipo de motor tem uma performance muito interessante, com isso a gente consegue ter dimensões reduzidas também, tá? Proporcionais a outros gabinetes. Qual que é o ponto legal que eu queria destacar aqui para vocês, tá? A lógica de fabricação de equipamentos da Multivac não é você me trazer exatamente a tua necessidade de pressão e vazão e eu fazer um equipamento para você. A gente trabalha com faixas de operação e equipamentos para cada uma dessas aplicações, tanto para insuflamento quanto para exaustão. Com isso, eu consigo ter equipamentos, menos equipamentos a serem produzidos, porém também o Isomix, que basicamente é esse cara com atenuação acústica. Ele vem com tudo de atenuação acústica, tá? Ele é bem legal também. Como o atenuador consome um pouco de pressão de vazão do equipamento, mesmo ele aumenta um pouco a perda de carga, não faz muito sentido a gente ter esses equipamentos muito pequenos. Na nossa linha, a gente focou nos diâmetros de 200, 250 e 315, tá? Basicamente esses três. Bom, a XC, que já é bem conhecido, né? Eu só queria destacar aqui que os nossos motores são MBM, tá? Então são motores top de linha, 40 mil horas de aplicação, balanceamento eletrônico, isento de vibração, isento de manutenção também, tá? E eles vão de 100 até o 315. Nas linhas de menores potência, vamos falar assim, pensando em exaustão pequena, né? A gente tem ali a linha Muro e o Muro Plus. Temos também o Muro Style, que seria o redondinho, né? Basicamente as principais características desse cara é fácil instalação, possibilidades de vazões de 60 até 340 metros cúbicos por hora, mas hoje a gente tem um equipamento mais legal, que seria o New Muro e o New Muro Plus. É uma nova era ali da família Muro, então ele vem com ele vem bivolt já de cara, não precisa mais escolher a potência dele, tá? Ele vem com um motor eletrônico inserido nele, então com isso a gente consegue potências bem menores e resultados bem melhores de vazão. O design mais moderno, né? Vem um pouco mais alinhado ali com a arquitetura aí, pessoal. Nosso equipamento, eu tenho que confessar que estava um pouquinho passado já. Agora a gente trouxe um equipamento mais moderninho ali, tá? Para as linhas, ele vem em duas versões, né? O Muro ou o Plus. O equipamento é o mesmo, só muda o design deles, tá? E o legal é que eles já vêm com a válvula anti-retorno embutidas no equipamento também. Então, quer dizer, quando você tem um equipamento parede e grelha, não faz muito sentido você usar essa válvula, porque aumenta um pouquinho a perda de carga. Agora, quando você tem vários equipamentos na mesma linha de duto, não corre o risco de um passar para o outro, né? Quando está desligado, obviamente. Né? Quando você tem um ligado e um desligado, não corre o risco de você ter o cruzamento de fluxo ali. Então, ele já vem inserida no equipamento essa grelha. Tá legal? Sobre a linha MPU, eu queria destacar algumas novidades também. Agora a gente põe os painéis clean de 30 milímetros, tá? Até a gente discutiu na empresa recentemente, colocamos também o de 10 milímetros. Eu ajustei na minha palestra de hoje, como eu falei, eu só veio um e mandei a outro para o evento, mas enfim. Então temos os painéis de clean hoje de 10, 20 e 30 milímetros, 2, 3 e 4 metros de comprimento, tá? Aqui eu destaquei um pouquinho a ampliação da fábrica, que faz com que a gente chegue naqueles números que eu passei para vocês. Então basicamente sai de 10 metros e 10 toneladas para 25 metros com 25 toneladas. A gente ganha 15 metros de prensa e 15 toneladas, tá? E um novo sistema de aquecimento que sai de 42 para 70 graus. Com isso eu consigo ter 100% do controle da fabricação ainda dentro da câmara. Não existe risco de você ter ainda uma possível cura ou perda de gás durante o processo de embalagem ou coisa do tipo, tá? Isso daqui que vai aparecer agora não é bem uma novidade, mas eu faço questão de destacar os perfis de 10 milímetros. Recentemente houve um murmurinho no mercado que a Multivac não tinha perfis para painéis de 10 milímetros, né? E aí então a gente resolveu colocar nas palestras sobre isso, porque isso não é uma verdade, muito pelo contrário. A gente tem um perfil, modéstia à parte, super inteligente do painel de 10 milímetros. Qual que é a ideia desse perfil? Ele é somente esse aqui, tá? Ele vem com um friso nele, onde você faz o destaque dele aqui e você transforma ele, o que seria de conexão, virando um perfil H minúsculo para conexão com máquina. Se você destacar os dois, ele vira um U para conexão com grelhas. Então basicamente ele é um único perfil que você consegue modular e fazer para as diferentes aplicações que se façam necessárias. Tá ok?
A gente deu uma repaginada também, mexeu na nossa maleta de ferramenta. Não sei se algum de vocês tem a maleta da Multivac, espero que alguns tenham aí. Mas a gente coloca agora as facas para corte tanto 45 quanto 22,5, propiciando corte para dutos retangulares ou octogonais, na mesma maleta de ferramenta, no caso na mesma faca, tá? A gente só substitui esse bloco. A gente criou também um método de espaçadores para faca de corte duplo em V. Então, com um único bloco você consegue cortar tanto painéis de 10, 20 ou 30 milímetros dentro da mesma ferramenta, com a mesma regulagem, só ajustando os espaçadores, tá? E inserimos também na mala a faca de corte amarelo, que seria uma faca de corte de conexão por degrau, que a gente chama. Tá? Então você faria um chanfro no painel, um dentezinho e faz a conexão de um com o outro. Eu só queria destacar uma coisa, eu vi um vídeo muito triste esses dias na internet, o cara fazendo uma montagem lá e falando que não precisa de cola para conexão por degrau, na visão dele. E a gente não compactua com essa visão, tá? A gente tem que lembrar que aqui a gente está num país tropical, a gente se preocupa sim com eficiência energética, é fundamental, mas para sistemas de, principalmente, tubulação de água ou transporte de ar frio, nós temos que nos preocupar com condensação. Então, quando você fala da montagem de um duto na Europa, por exemplo, você vai ter uma condição. Aqui a preocupação da condensação nos obriga a ter 100% vedado. Qualquer fuga de ar, eu não estou falando de vazar o ar para fora, do lado de dentro do painel, até encostar no filme de alumínio, você poderia ter condensação naquele ponto. Então, o certo é assim, apesar de usar o corte de degrau, ter a colagem, tá? Eu queria fazer esse destaque porque eu acho importante. E a maleta em si ganha importante também, como por exemplo, hospitalar, podia destacar Mater Dei, Unimed, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Varejo Avan, Renner, Cinemark, entre outras, tá? Indústrias também, muita coisa industrial a gente faz, como Positivo, Boticário, a fábrica da Stanley foi feita com painéis MPU. Igrejas também é um outro segmento que a gente é bem forte, tanto a Igreja Batista, a Congregação, a Assembleia de Deus. Algumas obras de fora, só uma curiosidade para vocês, a gente abastece do Panamá para baixo com as plantas de São Paulo, de fabricação de MPU, então a gente tem a maior fábrica da América Latina de painéis, né? Sai tudo de São Paulo ali. E essa lista continua crescendo, tá bom? Queria deixar um momentinho aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Ávila. Cara, a gente tem todos os testes de comportamento ao fogo do MPU. Basicamente ele é um produto autoextinguível, que a gente fala, né? Numa situação de incêndio ele desaparece, ele some, tá? Então a gente tem todos os testes de comportamento de toxicidade, propagação de chama, densidade óptica de fumaça, tá? Então ele se comporta de forma segura para qualquer aplicação de ocupação humana. Existem algumas instalações onde o duto vai ter um comportamento de segurança, como por exemplo, pressurização de escada de incêndio. Aí a norma pede 2 horas de incêndio no duto, e isso ele não resiste, ele desaparece, ele sobe, tá? Basicamente. Assim como ele também não pode ser aplicado numa obra de exaustão de gordura, coifa. Também não, porque a norma vai pedir essas mesmas 2 horas de incêndio. Só uma referência do meu amigo Ávila, então, o meu duto não atende, mas tem que tomar cuidado também que galvanizado padrão também não. Tem que ser um duto soldado, com uma espessura adequada, com isolamento em fibra cerâmica ou lã de rocha, e daí por diante. Mais ou menos isso? Alguma outra pergunta? Fala um pouquinho como é feito a limpeza desse duto. A limpeza no duto MPU é feita de forma comum, tá? Como se faz em qualquer duto. A gente tem um laudo de limpeza dos painéis que foram feitos para 20 ciclos de limpeza. Inclusive, é aqui que a gente se baseia mais ou menos na vida útil de um duto. A gente imagina que a limpeza seja o momento mais agressivo para um duto. Então, se são 20 ciclos, pensando um ciclo por ano, você teria pelo menos 20 anos de durabilidade de um duto desse. Mas a gente tem obras no Brasil com materiais similares ao MPU, feito muito antes da fabricação, com mais de 40 anos, e nós temos obras com mais de 16 feitas com o material, tá? A única ressalva do nosso nosso laudo é que ele perde cerdas de escova, cerdas de nylon na escovação. Mais uma referência para vocês. Também, qualquer limpeza de duto deveria ser feita dessa forma,
a escova de aço risca a galvanização, por exemplo, então também não é recomendado. Inclusive, agora há pouco eu estava falando com o Mário sobre isso. Ele tem uma empresa de limpeza, ele faz algumas limpezas de duto, algumas limpezas em duto MPU. A gente até marcou de fazer um bate-papo e filmar e trazer algumas experiências sobre esse assunto. Você ia fazer uma pergunta? A parte de descarte desse material, eles têm uma certa dificuldade para descarte dos aterros sanitários, não aceitam, a empresa de reciclagem não aceita. Interessante. Nós temos um certificado dele também que fala que ele é inerte, né? Ele tem um descarte comum. Então, teoricamente, se você tiver algum problema com o aterro, você pode mandar um laudo do próprio produto, está disponível no site da empresa, o aterro recebe sim. O ponto é, você tem que tirar o alumínio para fazer, para jogar fora somente o poliuretano. O poliuretano também desaparece na terra com o passar de um tempo. Essa foi a conclusão do laudo. Então, o alumínio você recupera e o painel você descarta do aterro comum. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem volume para aproveitar de uma forma de reciclar tudo. Tem uma empresa no Paraná que recupera. Ela até usa, só que eu sei que envolve um custo disso tudo. Então, respondendo a tua pergunta, é possível através dessa empresa ou o descarte comum através de aterro, e nós temos certificado para isso. Alguma outra pergunta? Beleza, então, gente, queria agradecer todo mundo. Se puder seguir a gente no Instagram, eu fico agradecido. E é isso aí. Obrigado.